queridos alunos do sexto ano. Hoje, dando início ao nosso módulo 3, vamos falar sobre o capítulo 7, certo? E vamos falar sobre um pouco de ecologia. Então, esse capítulo, de certa forma, ele tem muita coisa para abordar, então iremos dividir em duas partes. Então, em relação à ecologia, quando a gente fala dessa ciência, né, é a parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes seres vivos com o meio ambiente em que vivem, tipo a relação de predador e presa, a relação dos animais no sentido de viver em harmonia, a relação de reprodução, o impacto dos seres vivos sobre determinados ambientes, etc. Então, tudo isso tem a ver com a ecologia. E esse termo ele foi usado pela primeira vez lá por volta de 1866 por meio de um zoólogo, né, chamado Ernst Haeckel, certo? E ele fez uma obra a qual falava-se muito na questão de muitas espécies. E no estudo dessas espécies, né, ele usou o termo ecologia, onde era o estudo científico das interações entre os organismos e o seu ambiente. Mas, quando a gente fala da questão da ecologia, que é considerada uma ciência recente, existiram alguns acontecimentos históricos que contribuíram para fortalecer a ideia da ecologia. Porque, assim, uma das coisas mais abordadas na ecologia é a questão da ação do ser humano sobre o planeta. A gente sabe que a ação do ser humano ela implica em muitas consequências, principalmente consequências ruins, pois o ser humano mostrou ser a única espécie que tem a capacidade de mudar o meio ambiente de uma forma muito drástica, certo? Então, como a ecologia ela surgiu de uma ideia de preocupação com o ambiente, alguns acontecimentos históricos levaram ao questionamento da ação do ser humano sobre o planeta, certo? E alguns desses acontecimentos foram a Revolução Industrial, certo? Depois da questão da exploração dos recursos naturais e minerais, a utilização e da máquina a vapor, o surgimento de diversas indústrias, começou a perceber que o ser humano começava a poluir, né, o planeta de uma forma acelerada. Além disso, as guerras mundiais, só um instantinho. As guerras mundiais também tornaram-se um fator histórico para o fortalecimento da ideia da ecologia, porque as armas nucleares elas trouxeram danos no meio ambiente irreparáveis, né? Basicamente, se a gente pegar, por exemplo, o Japão, né, no acontecimento do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, existe ainda vestígios de radiação que são sentidas até hoje, principalmente em muitos animais que carregam em seus genes mutações que foram consequências dessas armas nucleares. Sem falar também que tem um período pós-guerra, né? Eu tenho uma população passando muita fome, tendo muitas necessidades. Então, eu precisava também plantar uma grande área de determinadas monoculturas para conseguir reerguer meu país. E com isso eu tinha que desmatar uma grande área. Então, isso levou à reflexão, né, de como o ser humano ele estava prejudicando o ambiente. E temos também o derramamento de petróleo
por meio de um navio petroleiro que era chamado Exxon Valdez, né? Esse navio, ele, se eu não me engano, ele colidia em um iceberg lá no Alasca e ao rachar, né, foi despejado milhões de litros de petróleo no mar, levando a consequências muito drásticas. Foi considerado um dos maiores desastres ambientais do planeta, né, levando à morte de inúmeros animais marinhos, principalmente aves marinhas, baleias, peixes, certo? E algumas espécies de focas, se não me engano, eram leões marinhos. Enfim, aqui a gente trouxe 3 destaques históricos que contribuíram para o questionamento da ação humana sobre o planeta e o fortalecimento da ideia da ecologia, que visa estudar, né, a questão da relação dos seres vivos com o ambiente. E a gente percebe que o ser humano ele tem trazendo mudanças muito drásticas, né, para o nosso planeta. A gente agora vai falar sobre algumas definições, né, alguns termos que a gente se depara em ecologia. Por exemplo, temos os fatores abióticos e os fatores bióticos. Quando a gente fala dos fatores abióticos, nos referimos àqueles fatores que não possuem vida no ambiente. Quem são esses fatores? A água, o ar, a temperatura, o solo, certo? Os sais minerais, etc. Então, esses são fatores que existem no ambiente que não são seres vivos. Já os fatores bióticos, bio significa vida, são aquelas comunidades vivas, são aqueles que são considerados seres vivos. Quem são esses fatores bióticos? Plantas, animais, fungos, bactérias, protozoários e por aí vai. Ou seja, são os seres vivos, certo? Vamos falar também sobre habitat e nicho ecológico. Quando nos referimos a habitat, estamos nos referindo ao local, à moradia, né, do ser vivo, onde aquela determinada espécie está inserida. E o nicho ecológico representa tudo, né, o que esse animal faz, né, ou essa espécie faz no ambiente, né? Eu posso dizer que é o modo de vida desse ser. Por exemplo, aqui no nosso GIF a gente tem o tatu-bola. Se é perguntado, por exemplo, qual é o habitat do tatu-bola, né? Eu posso me referir que o habitat do tatu-bola normalmente é o que? A região da Caatinga, podendo também existir na região do Cerrado, mas o comum é dizer que o habitat do tatu-bola é na região da Caatinga. Então, a moradia dele é a Caatinga, certo? Já o nicho ecológico é o modo de vida. Por exemplo, o que ele come, quem são os principais predadores. Ele é um animal noturno, ele é um animal diurno. Quanto tempo ele vive. Esses animais, quando procriam, o pai e a mãe cuidam dos filhotes. Então, tudo isso é o nicho ecológico, né? A forma como essa espécie vive dentro do habitat, beleza? Então, lembrando, para diferenciar habitat e nicho ecológico, habitat é o local, a moradia, né? O local onde essa espécie está inserida. E o nicho ecológico nos referimos como o modo de vida dessa espécie, beleza? Bom, agora vamos falar sobre os níveis de organização em ecologia. Primeiramente, né, a primeira unidade, né, o primeiro nível seria o indivíduo, também podem ser chamados de organismo ou espécie, certo? Então, o indivíduo é um organismo que pertence a uma espécie, né? O organismo de uma espécie somente se reproduzem com
a mesma espécie. Por exemplo, se a gente reparar que essas três imagens, temos o quê? Três espécies diferentes, três indivíduos, a unidade. Aqui a gente tem a asa branca, né? Aqui a gente tem o mico que a gente chama popularmente de sonim, na nossa região, em outros chama de sagui, mas aqui a gente chama de sonim. Aqui a gente tem um lagarto muito típico da nossa região do Nordeste, que é o teju, também podem ser chamados de teiu, né? E o próximo nível é a população. Se o indivíduo significa dizer a espécie isolada, a população representa o conjunto desses indivíduos pertencentes à mesma espécie. Por exemplo, aqui eu tenho um grupo de flamingos. Então eu tenho uma população de flamingos. Uma unidade apenas é uma espécie. Já o conjunto dessas espécies que estão localizadas no mesmo local, a gente chama de população. Aqui, por exemplo, temos uma família de preás, então a gente chama que é uma população de preás. Ou é preás ou é mocó, porque são bem parecidos. Aqui, por exemplo, temos os gafanhotos. Temos uma população de gafanhotos. Então, população é o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem juntos em uma mesma área, certo? Próximo nível é a comunidade. Ora, a comunidade inclui várias populações de organismos vivendo numa mesma área e se relacionando. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, a gente tem diferentes populações de espécies, né? Temos o tuiuiu, né? Aqui temos 3 a 4 espécies de tuiuiu. Então a gente tem aqui uma população de tuiuiu. A gente tem aqui uma população de garças mais à frente. Se tivéssemos mais veados aqui, seria uma população de veados. Então tudo isso está na mesma área, no mesmo local. Então isso aqui é uma comunidade, certo? Aqui, por exemplo, temos as zebras e... Oh, meu Deus, como é? Isso aqui é um antílope, se eu não me engano. Pronto. Temos uma população de antílopes e uma população de zebras. Então, isso aqui é uma comunidade. Se a gente reparar aqui também, ó, temos várias espécies de peixes, algas. Então, isso aqui tudo em um único local é uma comunidade. Então, lembrando, comunidade são várias populações de organismos que vivem numa mesma área, beleza? E o próximo nível é o ecossistema. O ecossistema é um conjunto de comunidades de uma determinada área em associação com fatores abióticos. Lembra o que são os fatores abióticos? Água, ar, solo, luz solar, certo? Então, tudo isso são fatores abióticos. Então, vamos lá. O ecossistema está se referindo a um espaço e nesse espaço eu vou ter inúmeros organismos vivos relacionando-se com outros organismos e com os fatores abióticos. Por exemplo, eu tenho essa região aqui, ó, né, uma parte, sei lá, o Recife de corais. Nessa região, nessa imagem, eu posso identificar tartarugas, peixes, alguns corais, pode ter também estrelas do mar, etc. Então vamos ver aqui. Esse espaço eu vou encontrar seres vivos interagindo tanto entre si quanto com os fatores abióticos. Por quê? Se eu pegar essa tartaruga, ela está interagindo com a água, né? Ela precisa estar na água para sobreviver, né? É o habitat dela. E ela também interage com outros seres. Por exemplo, se ela fosse alimentar de uma água viva, ela está tendo uma relação de predação, né? Então, aqui eu posso chamar de um ecossistema. Essa região da Caatinga, né, é um ecossistema. E se você pegar até mesmo uma árvore, né, eu posso considerar uma árvore como um microecossistema,
Porque nessa árvore ela pode servir como um espaço a qual eu vou ter relação de alguns seres vivos. Por exemplo, pássaros podem construir ninhos, né? Algumas cobras ou predadores podem tentar se alimentar desses pássaros. Eu posso ter teias de aranhas, essas teias vão capturar os insetos. Esses insetos servem de alimentos para as aranhas. As cascas desses insetos caem no solo, vira adubo. Então estou tendo toda uma interação. Sem falar que essa árvore também está interagindo com o ar, interagindo com o solo, com a água. Então tudo isso é um ecossistema, beleza? E o último nível seria a biosfera, né? Que é toda a região do globo terrestre onde eu possa encontrar ser vivo, certo? Bio, vida, esfera, né? Bola, né? Algo esfera, certo? Mas dando um destaque ao nível anterior, que é o ecossistema, existem várias formas de classificar um ecossistema. Por exemplo, em microecossistema e macroecossistema, por exemplo, se eu pegar uma árvore isolada da Amazônia, ela pode ser considerada um ecossistema pequeno, tipo o microecossistema, como eu falei no slide anterior, né? A relação desse espaço árvore com os demais seres vivos e os fatores abióticos. E um macroecossistema, se eu pegar a Amazônia como um todo, ela é um macroecossistema, certo? Outra forma de classificar os ecossistemas, natural e artificial. Como a própria palavra diz, o artificial é um espaço que imita o natural, né, que tenta simular o aspecto natural de um determinado ecossistema. Por exemplo, um aquário. Um aquário a qual eu vou inserir algumas espécies aquáticas, né, ele tenta imitar, simular o espaço natural do animal, né, da espécie que ali está contida, né? Tanto o aquário aquele pequeno aquário que tem para ornamentação em casa, né, para criar alguns peixinhos ou outros animais aquáticos, como também aqueles grandes aquários, né, que servem como ponto turístico para atrair pessoas para visitar e conhecer algumas espécies. E o próprio natural é o ecossistema natural, né, a qual o animal está inserido. Outra forma de classificar o ecossistema é o terrestre e o aquático, né? Aqui não precisa nem falar muita coisa. Aquático, o ecossistema na água, e o terrestre, aquele em solo a qual pisamos. Um rio, por exemplo, é um ecossistema aquático, né? E se a gente pegar uma floresta, ela vai ser um ecossistema terrestre. E dentro disso tudo, eu tenho um bioma, né? Qual é a diferença de um bioma e um ecossistema? Todo bioma ele é um ecossistema, mas nem todo ecossistema é um bioma. Como assim, tio Carlos? Eu buguei. Se eu pegar, por exemplo, um lago ele é um ecossistema, né? Um açude ele é um ecossistema, mas esse açude ele, em si ele não é um bioma. Ele pode estar inserido dentro de um bioma, mas ele não é um bioma, né? Um aquário é um ecossistema. Uma árvore, ela é um microecossistema, mas não é um bioma. Um bioma é um grande espaço geográfico, certo? Caracterizado de acordo com um clima, certo? E esse clima, ele vai meio que estabelecer relação com o tipo de espécies que ali estão inseridas. Se a gente perceber, as espécies que a gente encontra, por exemplo, na savana da África e na região de geleira são completamente diferentes, porque o clima ali presente é completamente distinto e esse clima contribui para o quê? Para formar as espécies que ali vão viver, certo? O tipo de planta que vai se adaptar ali. Vamos pegar a Caatinga e a Mata Atlântica. Onde eu vou encontrar árvores maiores? Na Mata Atlântica. Árvores mais rasteiras? Na Caatinga.
as espécies que eu posso encontrar. Se a gente perceber as espécies de animais que vivem na Caatinga, que vivem na Mata Atlântica, são espécies basicamente diferentes. Eu vou encontrar algumas espécies exclusivamente na Caatinga e espécies exclusivamente na Mata Atlântica. Então, o bioma é esse grande espaço, esse grande ecossistema que é influenciado por um clima, certo? E vamos também compreender a influência do Sol nos seres vivos e na Terra, certo? O Sol, ele tem uma grande importância sobre o nosso planeta, porque ele vai manter aquecido, certo, o nosso planeta, e esse aquecimento, ele é desigual, certo? Ele não é distribuído de forma homogênea, vamos dizer assim. Existem regiões que recebem mais temperatura e existem regiões que recebem menos, ou melhor, né? Existem regiões que recebem mais incidência da radiação solar e existem regiões que existe menos incidência da radiação solar. Sem falar também que a temperatura vai também depender da altitude e outros fatores, sabe? E vegetação. Mas o que a gente precisa entender é que o nível de incidência da radiação solar, ela vai estar intimamente ligada à adaptação de muitas espécies que ali vivem, né? Por exemplo, a região bem mais frias, né, localizadas próximas aos polos, eu vou ter espécies que elas, num processo de milhões de anos, conseguiram se adaptar a esse imenso frio. E se fossem colocadas em uma região de savana, por exemplo, não conseguiriam sobreviver. Elas iriam morrer. Da mesma forma, se fizermos ao contrário, certo? Então, a incidência de radiação solar, ela é fundamental para a manutenção da vida do planeta. No entanto, os níveis de incidência dessa radiação solar são diferentes. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior será essa incidência, e quanto mais distante da linha do Equador, menor será essa incidência de radiação solar, certo? E vamos falar agora do efeito estufa. Já que falamos da incidência de radiação solar, temos que falar do efeito estufa. Quando a gente fala de estufa, imagina aquela grande estufa a qual são colocadas algumas plantas, beleza? Como funciona o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural, certo? Vocês precisam compreender que o efeito estufa é algo natural que existe há milhões e bilhões de anos atrás, sempre vai existir, e ele atua da seguinte forma: a radiação solar incide sobre o planeta, a Terra absorve essa energia, né, esse calor, e depois esse calor, essa energia precisa ser refletida para o espaço, certo? Só que assim, devido à ação do ser humano no sentido de poluição, essa poluição e os principais gases encontrados, como o metano, o dióxido de carbono, o óxido nitroso e CF6, né, formam uma espécie de barreira que impede com que essa energia seja refletida para o espaço. Eu tenho a energia solar, vem para a Terra, absorve o necessário e depois é refletida, certo? Com essa barreira de poluentes, né, que são os gases estufas, o que acontece? A energia vem, bate para ser refletida, só que não passa. Ela volta e fica presa na superfície da Terra, certo? Então, devido a essa imensa poluição ocasionada principalmente pelo ser humano, o nosso planeta ele vem sofrendo um reaquecimento, certo? Então, o efeito estufa é algo benéfico, no entanto, devido à ação do ser humano, ele vem se agravando e se tornando algo ruim, porque vai implicar no aquecimento global, né? Por isso que algumas regiões... já passando, calma. Por isso que algumas regiões tendem a se tornar
desérticas, né? A Caatinga sofre isso. As geleiras tendem a ficar derretendo cada vez mais, e se as geleiras derretem, aumenta o nível do mar e pequenas ilhas tendem a desaparecer e zonas de praias também, certo? Então, tudo isso, né, é prejudicado pela ação do ser humano, beleza? Então, a nossa aula, ela fica por essa parte de introdução da ecologia. Na próxima aula, a gente vai continuar a abordar outros fatores dentro desse conteúdo, e como atividade para casa fica as atividades presentes entre as páginas 254 a 260. Um forte abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula.